Você já tentou falar espanhol, mas sente que não sai do básico? Você fala aquelas palavras prontas tipo, olá, como está? Mas na hora de falar para valer mesmo, ou você se paralisa, ou sente muita vergonha pelo medo de errar, de, de ser julgado. Nesses momentos, nessas horas, você percebe que aqueles métodos tradicionais, além de entediantes, longos, não geram muito resultado. Se você se identificou, fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre como desbloquear o seu espanhol, como ir além do básico sem medo e sem tédio, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e as crenças e os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui é o primo Jimmy, e se você for novo por aqui, saiba que tem conteúdos para te ajudar a falar espanhol sem medo e não sofrer no processo, tá bom? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. E a primeira coisa é saber onde você está. Muitos brasileiros começam com muitas expectativas, cheios de gás, mas vai passando o tempo e acabam ficando presos no portunhol. A gente já falou anteriormente que o portunhol é o primeiro passo, mas não é nem espanhol nem português. Então você precisaria sair do portunhol. Imagina ficar dirigindo o carro somente na primeira marcha. Não tem como. Você precisa ir para a segunda e depois para a terceira, quarta e assim vai. Eu acredito que você percebeu que o espanhol é importante, seja para viajar, seja para trabalhar ou seja para se conectar com outras culturas. Mas o fato de não evoluir pode ser uma trava e pode talvez acabar desanimando você. Saiba que você não está sozinho, que tem muita gente que tem a mesma sensação, tá bom? Então agora vamos ver os seus desafios. Talvez você tenha ou já teve algum desses desafios. Por exemplo, já tentei sozinho, com livros, com aplicativos. Você começa animado, mas aos poucos vai se desanimando porque você não percebe um progresso. Ou o processo é lento e fica nas mesmas frases repetitivas. Outro desafio: tenho vergonha de errar ou de não entender o que o outro está dizendo. Ou pior ainda, o medo de falar errado, de ser julgado pelo fato de eu não conseguir passar a minha mensagem. E às vezes, mensagens simples. Então você prefere ficar calado a se arriscar a cometer um erro. É como ter a resposta na ponta da língua, mas por algum motivo não consegue falar. Outro desafio: sinto que os métodos tradicionais são entediantes e ineficazes. Ou são aulas cheias de gramática com palavras mirabolantes. De fato, são palavras corretas, mas que muitas vezes não precisaria saber. Ou exercícios com frases muito repetitivas. Você precisa memorizar uma lista de palavras de vocabulário que muitas vezes são contextos aleatórios ou misturados. Em vez de você se divertir aprendendo, é como se fosse uma obrigação, como se você tivesse voltado para a escola, para a maioria de nós, por exemplo, que você era obrigado a fazer aquela aula com aquele professor, mesmo o professor não sendo bom. E o pior de tudo é você não conseguir ver resultados na vida real. E o que você vai ganhar? Como assim? Mas se eu te disser que existe um método para você mudar isso, ao desbloquear o seu espanhol, você vai alcançar a fluência real, o que seria pensar realmente no idioma. Você não precisa pensar primeiro em português para daí traduzir na sua cabeça e falar em espanhol. Você simplesmente pensa o que você quer dizer e fala em espanhol. Aí não é questão de ter as frases prontas, não é como ter um roteiro. Você fala no jazz, você fala ao ritmo da música, por assim dizer. Porque as palavras, além de explicar contextos ou dados, elas também expressam sentimentos, tá bom? Você vai ganhar confiança, você vai conseguir falar sem medo e o mais importante, se sentir à vontade em qualquer interação. Você vai aprender de forma divertida e eficaz. O estudo,
precisa ser divertido, com um método que realmente funcione e que seja real, seja do cotidiano, da vida mesmo, não de uma sala de aula, tá bom? Você vai conseguir abrir um mundo de oportunidades, viajar sem perrengues, oportunidades de trabalho, fazer amigos de outros países e aprender as suas culturas. É por isso que agora a gente vai ver como fazer. E eu separei 8 estratégias para te ajudar a desbloquear o seu espanhol, beleza? Então vamos com a primeira estratégia, que seria mude a sua mentalidade. Você primeiro precisa mudar a sua mente, o seu pensamento de que errar é aprender. Pensa assim: ninguém nasce sabendo. Você, quando aprendeu a andar, teve que cair muitas vezes. E por acaso você reclamava: ah, putz, caí de novo. Chega, eu não nasci para isso. Vou ficar deitadão. Lógico que não. Se você se machucava ou se assustava, provavelmente você chorava. Mas logo, logo você levantava e tentava de novo, porque você via todos os adultos andando e você falava, pensava, eu acredito, né? Ah, eu também quero andar que nem eles. Eu não quero ficar preso nessa jaula. É, ué. Você caiu muitas vezes. Você caiu. Nós caímos muitas vezes antes de começar a andar. Então, é por isso que com o idioma é a mesma coisa. Por acaso, quando você começou a falar português, você também não falou errado? Mas por acaso, uma criança pequena de talvez 2 anos acha ruim de falar errado? O meu sobrinho chega aqui em casa e fala assim: Ô cachorro, ô cachorro. Ele está querendo chamar o cachorro, mas ele fala, ô cachorro, ele está falando errado. E você acha que ele está com vergonha de falar errado? Não, não está nem aí. Ele simplesmente quer se comunicar. Mas ele, por acaso, vai falar sempre cachorro? Vai chegar uma hora que ele vai perceber que está falando errado e vai conseguir falar certo. E não por isso sente vergonha ou deixa de falar. Cada erro é uma informação valiosa que te mostra onde você precisa corrigir. Você já ouviu falar aquela frase, vivendo, aprendendo? É isso. Funciona nos idiomas, funciona na vida, funciona em tudo, vivendo e aprendendo. Imagina um videogame. Não sei se você, qual que é a sua época, mas na minha época eu jogava aquele Super Mario. Imagina a primeira vez jogando Super Mario. Vem aqui Mario, pequenininho, vem andando e de repente aparece um bichinho. O que acontece se Mario batia de frente com o bichinho? Mario perdia. Então tinha que começar de novo, do zero. Aí vem Mario de novo e o bichinho aparece. Aí eu sei que se eu bater de frente de novo com o bichinho, eu vou perder e vou começar de novo. Então o que eu fazia? Eu tinha que pular. Isso é vivendo aprendendo. E outra, cada vez vão aparecendo novos desafios com outras dificuldades. Imagina um, um videogame, imagina aquela face daquele videogame, daquele Mario, só linha reta, sem nenhum buraco para pular, sem nenhum monstrinho para me ameaçar, para dificultar a minha vida. Imagina aquela linha reta sem nada, somente as paisagens no fundo, mas não tem nada, só linha reta até o final. Você acha que alguém ia querer jogar aquilo? Eu não ia querer. Tá, beleza, você passou a primeira fase. Aí vem a segunda fase e de novo a mesma coisa. Ninguém quer um jogo sem desafios. Por que se no jogo ninguém quer um jogo sem graça? A vida teria que ser igual. Você acabou de ouvir? Um jogo sem desafios é um jogo sem graça. A vida sem desafios é uma vida sem graça. E os desafios que você tem pelo fato que você dá conta. Senão você não teria, tá bom? Fica a dica. Não serve só nos idiomas, serve para a vida também. Então vamos para a estratégia número 2. Fuja do método chato. Aprenda com o que você gosta. A maioria não gosta de gramática, beleza? Olha, mas é necessário, tá? Saiba que gramática é necessário. A gramática não precisa ser chata, tá? Mas você pode levar ela aos poucos, beleza? Enquanto isso, você pode ir aprendendo com o que você gosta, com as coisas que você gosta. Você gosta de música? Escute só música em espanhol. Pelo menos serve para você ir se acostumando aos sotaques,
aos dialetos, porque as músicas são de praticamente todas as regiões. Você encontra músicas da Espanha, músicas da Argentina, do México, da Colômbia, do Peru, do Chile, do Porto Rico e assim vai. Tem muito tipo de músicas em espanhol, seja românticas, seja rock, seja salsa, seja bachata, tem muitos tipos de música. Só tenta não ouvir aquelas músicas que falam muita gíria, porque, ouvir música para acostumar seu ouvido ao idioma, aos sotaques, aos dialetos, tá tudo bem. Mas não quer dizer que você vai aprender espanhol só ouvindo música, beleza? É só um detalhe muito importante, tá bom? Não se aprende um idioma somente ouvindo música. Sim, você vai entender palavras, frases, mas a estrutura gramatical de uma música é diferente do jeito como você falaria no dia a dia e dependendo do nível de conversa que você teria. Geralmente as músicas são muito informais. De preferência, procure músicas que você consiga falar, tá? O lado bom das músicas é pelo fato que tem o ritmo que é pegajoso, por assim dizer, você acaba repetindo uma e duas, tá? Então é mais fácil de aprender. Porém, as músicas às vezes não respeitam uma estrutura gramatical correta, por assim dizer, porque ela precisa, é como se fosse falar poesia. A poesia tem estruturas, às vezes usa palavras que precisam encaixar, tá? Não necessariamente você falaria daquele jeito, entendeu? Música é um tipo de poesia, uma narrativa poética, por assim dizer. Beleza? Na minha opinião, não é o melhor jeito de aprender, mas sim te ajuda a você se acostumar aos sotaques e aos dialetos, tá bom? O melhor jeito, no meu ponto de vista, seria assistir, seja filmes, seriados, novelas, desenhos, entrevistas, tá? Você pode assistir no YouTube, você pode assistir nos podcasts, tá? Procure conteúdos em espanhol, tá? Com a legenda em espanhol, porque você vai, nesse caso sim, você vai ouvir o que a pessoa está falando e vai falar de uma maneira como ela falaria, dependendo da região, porque também tem programas próprios de cada país que você também pode procurar na internet com a legenda. Você pode agora no YouTube você pode colocar a legenda e você pode ouvir como que a pessoa fala e ler o que é essa palavra e como está escrita. Você vai perceber muitas vezes que o Z tem o mesmo som do S e que o V tem o mesmo som do B, tá? E dependendo, às vezes, da região, por exemplo, se for falar uma palavra com Y, vai falar como se fosse um SH, tá bom? Você vai perceber também que o CH soa diferente do CH do Brasil, tá? E entre outras coisas, tá bom? Então, no meu ponto de vista, assistir conteúdo audiovisual, tá? Sejam filmes, seriados, novelas, desenhos, entrevistas, palestras, tá? Assista em espanhol com a legenda em espanhol. Vai te ajudar muito, tá bom? E se você também, além de ouvir música, além de procurar conteúdo, além de consumir conteúdo audiovisual, mas você gosta de falar, você é muito amigável, procure fazer amizades também com falantes do espanhol. Acho que nós latinos, a maioria, pelo menos dos latinos, somos mais amigáveis. Então, você pode procurar plataformas ou até grupos mesmo de intercâmbio cultural, tá? O aprendizado vai ser um pouco lento pelo fato que a maioria quer simplesmente falar, então não vai ter alguém para te corrigir, mas é legal pelo fato que você sempre está conversando com alguém, tá? Está conhecendo a cultura. É muito bom, muito legal, tá bom? Então, por isso que quando a gente se diverte, o nosso cérebro aprende muito mais rápido e sem perceber. Então, vamos para nossa estratégia número 3. Mergulhe no espanhol nativo. Essa daqui está ligada com a segunda estratégia. Então, você escuta, seja as músicas, seja aqueles conteúdos audiovisuais, seja as conversas, e repita. Repita as palavras, repita as frases. O seu ouvido precisa se acostumar ao som do espanhol, do jeito que nós nativos falamos. Por exemplo, você pode falar do jeito mais neutral possível, do jeito que eu estou te ensinando, por exemplo. Eu ensino um espanhol para você poder se comunicar com qualquer hispano-falante. Eu não ensino como os peruanos falam, como os espanhóis falam, como os argentinos falam, como os chilenos ou os mexicanos falam. Eu falo de um jeito
que eu acredito que você possa se comunicar. E como que eu sei disso? Pelo fato que eu já interagi em grupos com primos de outras nacionalidades, com argentinos, com mexicanos, com chilenos, com colombianos. E o espanhol que a gente usa é um espanhol que todos nós conseguimos nos entender, tá bom? É possível, sim. Agora, se você vai morar numa região específica, seja para viver porque você vai estudar ou vai trabalhar ou casou com um nativo, então você vai acabar aprendendo. Você pode praticar antes procurando o idioma daquela região específica ou aprende um espanhol neutral e quando você chegar lá, a convivência vai te ajudar a você adaptar o seu espanhol. Tem muitas pessoas que às vezes vão na Espanha, aprendem espanhol, vão lá na Espanha e quando chegam lá na Espanha, dependendo da região onde for, precisa estudar de novo. Por quê? Porque naquela região elas não somente falam espanhol, falam ou catalão, ou galego, ou vasco, que são praticamente idiomas, não são praticamente, que são idiomas autônomos, idiomas próprios daquela região autônoma. A região é autônoma, faz parte do território espanhol, mas são regiões autônomas com seu próprio idioma nativo, por assim dizer, tá bom? Então, saber um espanhol neutral, você trabalhar o alicerce do espanhol, vai te ajudar muito para quando você quiser ir além. E isso não somente funciona para aprender o espanhol de outras regiões, sino para aprender um espanhol profissional também. Para você aprender um espanhol profissional, você precisa ter um alicerce bem construído de um espanhol básico, tá bom? Então, que nem eu estou falando desde a estratégia 2 e aqui na estratégia 3, consuma muito conteúdo audiovisual e musical, tá? E converse, porque você está treinando o seu ouvido e a sua boca, beleza? Vamos para a estratégia número 4. Encontre seu parceiro de estudos. Pratique a conversa. A melhor forma de perder a vergonha é falando. Fizemos isso de crianças, fazemos isso de adultos, quando aprendemos a falar outro idioma. Eu não falo um português perfeito. Às vezes posso errar na pronúncia de alguma palavra ou até errar a palavra em si, tá? Não é perfeito, mas tem um nível que consigo me comunicar, pelo menos eu acredito, 90% da minha mensagem, eu acredito que eu consigo passar para você, tá bom? O melhor jeito de perder a vergonha é falando. Então encontre alguém para falar, para praticar com você. Pode ser um amigo, pode ser um estranho, um nativo, ou pode ser um primo que nem eu, pode ser alguém que esteja aprendendo que nem você, ou pode ser um professor de espanhol. Você escolhe. Tem professores que estudaram mesmo para ensinar, mas tem que nem seus pais, que nem seus irmãos, que nem seus tios, seus primos, que não necessariamente estudaram para ensinar, mas eles conseguiram te ensinar a falar o seu idioma. Você foi para a escola sabendo falar. E foram seus pais, foram seus irmãos, seus tios, seus primos que te ajudaram a falar. Entendeu? Se por acaso você já tiver um nível intermédio avançado, você pode procurar plataformas de intercâmbio cultural. Por que eu não recomendo a pessoa que está iniciando utilizar essas plataformas? Pelo fato que as pessoas lá já têm um conhecimento e um vocabulário para poder conversar. Então, se seu conhecimento é limitado, a conversa vai ser limitada, tá bom? É por isso que essas plataformas são boas para quem já tem um nível bom e usa essas plataformas para praticar e não esquecer, se por acaso você não estiver morando num país hispânico. Porque não é a mesma coisa quando você consome o conteúdo. Você todo, imagina, você fez o que eu estou falando para você e você mudou o seu jeito de consumir conteúdo. Você agora assiste seus filmes, seus seriados em espanhol, né? Ou as suas novelas, seus desenhos em espanhol, ou você escuta músicas em espanhol. Então você está consumindo conteúdo, você está treinando sempre o seu ouvido. Então seu ouvido está bom para reconhecer o idioma, o espanhol. Mas você precisa falar também, porque senão a língua vai ficando preguiçosa, entendeu? Outra alternativa seria você usar os conteúdos do nosso canal. O quadro Faz de Contas são diálogos básicos e intermediários. Sempre o diálogo entre duas pessoas. Então você pode chamar alguém para praticar com você. E vocês podem ir
trocando de personagem para você praticar, porque o personagem nativo é quem falaria, é quem fala melhor o espanhol. E o personagem que faz de você seria o personagem que está aprendendo. Então é um espanhol um pouco mais básico. Mas, independentemente, se você ainda não tem aquele nível, o fato de você tentar falar, você repetir as palavras, vai ajudar a soltar a sua língua, a sua boca, as suas articulações, tá bom? Então faça isso. Pratique usando o conteúdo do canal aqui. É feito para você poder praticar, beleza? Então, e vamos para a nossa estratégia número 5, que são pequenas doses diárias. São pequenas doses diárias. Aqui, a consistência é a chave. Não adianta você estudar tudo no final de semana. 5 horas, 6 horas, 8 horas. Você vai pegar o dia inteiro, o domingo inteiro para estudar. O melhor jeito é você estudar todo dia, 30 minutos, 1 hora. Estudar fora o conteúdo audiovisual que você, quando você assiste seus podcasts, suas novelas, seus seriados, seus filmes, quando você está no ônibus ou no táxi, no metrô e você fica ouvindo a música, tá? Além daquele conteúdo, né, que é um conteúdo passivo, você precisa separar um tempo para você ter um aprendizado ativo. E esse aprendizado ativo é senta a bunda na cadeira e estuda 30 minutos, 1 hora, tempo que você conseguir, tá? Mas precisa ser todos os dias, como se você fosse, imagina que você vai escovar o dente. Se precisa escovar, você escova os dentes todos os dias, tá? É a mesma coisa. Você precisa estudar 30 minutos todos os dias, beleza? Pequenos esforços diários vão trazer recompensas e resultados muito grandes ao longo prazo, tá bom? Próximo, estratégia número 6, use a tecnologia a seu favor. Aqui, se você for iniciante e não tiver aquela urgência para aprender espanhol, você pode usar aplicativos gratuitos. Tem muitos aplicativos, plataformas e canais onde você aprende de graça. Aplicativos, o mais famoso de todos é aquele Duolingo. Eu já usei, mas só serve para iniciantes. Quando você quer aprender um idioma pela primeira vez, que nunca ouviu nada do idioma. Por exemplo, eu já fiz francês, italiano e alemão no Duolingo. E somente no básico. Mas depois de um tempo larguei também, porque somente fica naquilo. Eu tentei fazer chinês e coreano no Duolingo. Não dá certo. Ou pelo menos para mim. Para mim não deu certo, porque já começa falando as letras deles, mas se não tem uma base, aí fica difícil. Eu já fiz japonês, mas pelo fato de eu ter uma base no japonês, eu conseguia fazer. Mas também deixei porque é muito demorado o processo, tá bom? Como joguinho para iniciantes é muito, muito legal, sem dúvida alguma, tá? Mas esse daí quando você não tem pressa, por exemplo, eu comecei esses idiomas porque eu gosto de idiomas, é como se fosse um hobby, um jogo, então tudo bem. Aprender, por exemplo, com esses canais, eu também sigo outros canais, outros professores que ensinam outros idiomas, e é legal porque seus conteúdos, seja nas redes sociais, seja no YouTube, tá? Tem conteúdo de graça. Aqui, esse canal, tem conteúdo de graça que te ajuda a falar espanhol sem medo e sem complicações, tá bom? Mas se você quer ir para o próximo nível, você precisa de um professor que te ajude, que te leve para esse lugar. A fluência, você quer falar mesmo espanhol, tá? Senão você não estaria aqui assistindo esses conteúdos. Pelo menos eu acredito que não estaria perdendo seu tempo. Quem está aqui é porque quer realmente aprender, não é verdade? Então, para isso também, vamos para a nossa próxima estratégia, número 7. Crie um ambiente de espanhol em casa. E se você para um pouco para pensar, todas essas estratégias estão relacionadas. O que quer dizer mudar o ambiente? Se você não pode se mudar a um país hispânico, você tem que trazer o idioma e a cultura para seu lar. Muda o idioma do seu celular, escute ou assista tudo o que você gosta de assistir em espanhol. Eu já vi gente que coloca aqueles cartãozinhos, notinhas nas coisas falando assim, esse daqui é um monitor, esse daqui é uma porta, esse daqui é o banheiro, tipo assim, exagerado, mas sério, eu nunca fiz, tá? Eu nunca fiz, porque eu fiz imersão total, tá bom? Então eu nunca cheguei a esse ponto. Mas você precisa
trazer o idioma até você. É por isso que, se você não pode ir até lá, não falar. Se Maomé não pode ir a Roma, vamos trazer Roma até Maomé. Acho que era isso. Eu não lembro direito, tá bom? Então, do fato de você mudar tudo, ou pelo menos a maioria, de como você consome o conteúdo, faz como se você estivesse naquele país. Porque, por exemplo, falando da televisão, se você liga a televisão num país hispânico, é óbvio que o programa vai ser em espanhol. Então, faça isso. Em vez de ligar a televisão, liga o computador ou liga o celular e coloque algum programa em espanhol. Hoje tem muito programa de televisão mesmo, no celular ou no computador. No YouTube você encontra programas. Assista eles. Podcast, entrevista, tem muito conteúdo, tá? E a nossa última estratégia, a estratégia 8, busque um guia quando sentir que precisa. Se você sentir que chegou no seu teto, um professor pode ser a chave para você sair daquele lugar. Um professor pode identificar os seus pontos fracos, um professor vai te corrigir na hora, se você estiver falando errado, então vai fazer um feedback, tá? Vai te ensinar de forma didática e vai te motivar. É como se você tivesse um personal trainer. É a mesma coisa. Ele vai te ajudar a você fazer os exercícios certos para alcançar os seus objetivos o mais rápido possível. Tá certo? Olha, eu sei muito bem como que é ficar sem entender alguma coisa. Mas o pior é quando você tenta comunicar alguma coisa e a outra pessoa não consegue entender. Isso é meio que frustrante. Então, para isso, eu primeiro tive que fortalecer o meu lado emocional. Entender que não é pessoal, é a sua comunicação. E isso é melhorável, tá? E você precisa ser corajoso. Você tem que falar, tá? É o único jeito de você aprender. E tem um truque. Simplifique as coisas. Quanto mais simples você for, mais claro você também vai ser, tá? É bom para você e é bom para quem escuta você, tá bom? Essas estratégias que a gente viu hoje não são simplesmente achismos, tá? Não é o que eu acho que funciona. Elas são baseadas em princípios de aprendizado do idioma, a imersão, a repetição espaçada, a abordagem comunicativa, o aprendizado ativo, tá? Tudo isso é comprovado. Eu sei que a jornada pode ter altos e baixos, que às vezes é normal sentir frustração, vergonha, até tédio. Mas lembre-se, você não está sozinho. Daqui a alguns meses você vai perceber como seu espanhol melhorou e o mais engraçado é que você nem vai perceber quando ficou tão bom. Você vai conseguir. Eu sei disso. Eu acredito em você. Você também pode acreditar, tá bom? Chega de ficar no básico, de ter vergonha e de achar que o espanhol é chato. Com essas 8 estratégias, você tem um guia prático para começar a desbloquear o seu espanhol. E ir além do básico, falar sem medo e não sofrer no processo. Comece hoje mesmo, escolha uma ou duas estratégias, ou todas se puder, e coloque elas em prática, tá bom? Eu estou te esperando para desbloquear o seu espanhol, tá? Esse mês vai ter um evento para te ajudar a conseguir isso. Eu acredito em você, eu peço que você acredite em mim, tá bom? Então, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito, chame um parceiro de estudos e escreva nos comentários qualquer dúvida, sugestão ou crítica. Eu vou tentar te responder do melhor jeito possível, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço e até a próxima.